Olá, sejam muito bem-vindas e bem-vindos ao Sinceronas Cast, mais um episódio, então, no dia de hoje. A gente vai falar um pouquinho sobre a síndrome de burnout, né? Várias pessoas podem se identificar, talvez já passaram por isso, né? Então, hoje, em especial, eu chamei uma psicóloga, né? Especialista em saúde mental, que é a Janaína Olinto. Tu pode te apresentar um pouquinho, só brevemente, depois a gente vai falar da sua trajetória profissional. Ok, bom, primeiramente, obrigada, Letícia. Eu sou psicóloga, né, e atuo na área clínica, não só na área clínica, mas também com as relações de trabalho, né, em função da minha trajetória profissional. Enfim, assim, acabo muito atuando na área clínica, identificando, né, pessoas também que passam por esse distúrbio, né? Então, é isso. Ótimo. Então vamos começar já com trajetória profissional, contar um pouquinho da Janaína, o que ela fez aí ao longo dos anos, né? E como depois acabou chegando na área da psicologia, né? Então a gente pode falar um pouquinho sobre a trajetória profissional para a gente entender. Tá certo, então. Bom, acho que é importante falar, se hoje eu estou aqui conversando contigo, né, para falar sobre síndrome de burnout, isso tem uma relação direta, né, com a minha trajetória profissional. E eu acho que é importante falar, assim, eu comecei a trabalhar muito cedo, eu tinha 15 anos, né, quando eu comecei a trabalhar, então eu venho de uma família onde tinha o trabalho como algo muito importante. Então, essa minha trajetória profissional, que começou cedo, foi, de alguma forma, me direcionando e me trazendo uma certa maturidade para poder fazer escolhas, né? E essas escolhas, eu acho que desde sempre, assim, eu tive muito relacionada com as pessoas, né? Então, a minha primeira experiência profissional, assim, eu trabalhava com atendimento, então esse lugar, assim, de receber as pessoas, de poder ouvi-las, né? Mas, obviamente, que nessa época eu não tinha o entendimento e a maturidade que, poxa, eu vou seguir nessa área, né, com pessoas. Então, as coisas foram acontecendo para mim. Eu fui para uma empresa onde ali eu realmente comecei a desenvolver a minha carreira de uma forma mais relevante. E ali, então, foram surgindo as oportunidades. Até então, eu não tinha ideia do que eu queria estudar, né? Então, muito jovem, né? Então, realmente, assim, eu não tinha essa clareza. Então, em meados, assim, de 23, 24 anos, que foi, assim, um momento também significativo na minha vida, foi quando eu também engravidei, né? Nasceu a minha primeira filha. Então, ali eu comecei a entender que, eu preciso pensar um pouco mais nessa trajetória profissional, né? Não só na minha relação com o trabalho, mas o que eu vou estudar para poder me desenvolver, né? Então, eu já estava trabalhando numa empresa em São Leopoldo, e essa empresa, a partir, então, das minhas experiências, foi também, de alguma forma, me trazendo oportunidades. E essas oportunidades, então, foram me mostrando que realmente eu tinha essa habilidade para trabalhar com pessoas. Então, foi a primeira vez que eu pensei em fazer um curso técnico. Então, eu acabei fazendo um curso técnico na área de administração, com ênfase em recursos humanos, que foi um curso de 2 anos. E esse curso, então, me deu uma visão um pouco mais ampliada de que realmente ali seria, talvez, um lugar que eu poderia me desenvolver na minha trajetória, né? E logo em seguida, assim, acho que logo depois desse período de 2 anos, eu pensei, poxa, eu vou ingressar na universidade, né? Na época, eu fiz vestibular para pedagogia empresarial. Que legal. Que era um curso disponível na grade curricular da Fevale. Eu acabei indo, né, para esse desafio, só que na época, assim, eu já tinha vários desafios, né, então eu fui como estudante para a academia, a minha filha era pequena, e eu, então, estava trabalhando num lugar onde as oportunidades iam surgindo, iam aparecendo, então a responsabilidade, o nível de responsabilidade que eu tinha já eram, assim, significativos e relevantes, né?
E nesse período, que foi assim um período realmente intenso, né? Foi o período onde o meu corpo começou a apresentar alguns sinais, né? Mas eu ainda muito jovem não me detinha a isso, né? Não, isso aí é coisa da minha cabeça, né? Vai passar. Eu me lembro que tinha eu saía tarde da universidade, eu vinha de carro de Novo Hamburgo a São Leopoldo e eu passava mal, né? Eu passava mal, assim, dirigindo, tipo, tem alguma coisa estranha, o que que tá acontecendo comigo, né? Então, quando isso começou a acontecer, eu comecei a entender, opa, eu preciso parar, né? Sim. Eu não tô bem, né? E aí, então, eu tomei a decisão na época de trancar o meu curso, né? Tranquei o curso de pedagogia empresarial, continuei cuidando da família, Sim. trabalhando, né? Tendo ainda um ritmo bastante intenso, mas ali eu já comecei a fazer tomar algumas decisões com relação a isso. Até então eu não tinha consciência de que aquilo poderia ser um distúrbio, um transtorno, né? E eu só fui me deparar com isso quando eu realmente fiquei doente, né? Então, eu fiquei mais um período assim. Eu me lembro que nós saímos de férias, eu e minha família, e uns 5 dias depois eu caí, né? Fiquei muito mal, cheguei a ser hospitalizada. Nossa. Fui hospitalizada. E ali foi a primeira vez, então, que eu me deparei com o diagnóstico, né, da síndrome de burnout. E essa síndrome, esse distúrbio foi, na realidade, o começo da minha caminhada e da minha transição de carreira. Né? Então, obviamente que foi um momento super complexo, difícil, né? Mas foi exatamente esse processo de adoecimento que me ajudou realmente nessa transição, nas mudanças que foram ocorrendo posteriormente, né? E aí, assim, a partir desse diagnóstico, eu, obviamente, na época não sabia o que estava acontecendo, eu fui buscar ajuda, né? Eu acho que isso é importante falar, Letícia. Quando a gente se depara com um diagnóstico, né, é importantíssimo a gente buscar ajuda técnica especializada para que realmente a gente consiga fazer essa transição. Sim. Né? Então, na época, eu fui em busca, então, de tratamento psicoterapêutico e medicamentoso, porque a situação, ela se agravou ao ponto de realmente eu ter que entrar com a medicação, né? E aí eu fiz um tratamento de 2 anos com medicação, mas o que me ajudou a compreender o que realmente estava acontecendo comigo naquele período foi o processo psicoterapêutico. Né? Sim. Então, ali, com o processo psicoterapêutico, eu comecei a entender as mudanças que eu precisava fazer. Sim. Né? Então, ali foi, assim, eu diria, um momento de crise, né? Um momento de crise que realmente foi difícil, né? Mas foi o que realmente me impulsionou para fazer as mudanças que eram necessárias na época, né? E aí, o que foi acontecendo, assim? Eu tomei uma decisão que, na época, foi uma decisão difícil. Eu saí desse lugar que eu trabalhava. E é interessante falar que foi exatamente com o meu processo psicoterapêutico que eu comecei a me dar conta de que a minha relação de trabalho, ela era uma relação abusiva. Até então, eu não tinha esse entendimento. Então, a partir do momento que eu comecei a olhar com mais atenção para tudo aquilo que eu estava sentindo e com ajuda e com esse amparo, eu fui entendendo que eu estava numa relação abusiva, que era necessário eu fazer mudanças, tomar decisões,
né? Porque a gente, sempre quando a gente escolhe de um lado, por outro a gente perde. Então, assim, eu até já estava bem pensando profissionalmente, eu estava numa posição relevante. Nessa época eu já tinha uma atuação de gestão nessa empresa, mas se fazia necessário tomar decisões. Então, é muito difícil a gente também tomar decisões quando a gente tem uma certa estabilidade profissional, mas a gente está num processo de adoecimento. Então, é difícil tomar decisões, né, nesse contexto. E aí, então, esse processo foi me ajudando, eu tomei a decisão, acabei saindo desse lugar, fiquei um tempo cuidando de mim, cuidando da família, né, porque realmente eu tinha um nível de responsabilidade muito grande, eu tinha uma demanda de trabalho bastante exaustiva, né. E ali, então, eu fiquei um tempo parada, né? E pensando, assim, me reorganizando, né? Internamente. Aí, após um período, mais ou menos, acho que um ano, né? Talvez um pouco menos, eu decidi voltar para o mercado de trabalho. E aí, eu voltei para o mercado de trabalho para uma empresa maior, aonde a minha atuação era como consultor interna de desenvolvimento humano, né? Hoje a posição é BP, né? Business Partner. Então, eu tinha uma atuação de gestão, de desenvolvimento de pessoas focada na área comercial. E nessa empresa eu fiquei bastante tempo também. Eu fiquei durante 8 anos nessa empresa, mas foi justamente nessa empresa que eu me encontrei. Né, que eu pensei, nossa, eu gosto tanto de estar com as pessoas, né? Eu quero estar com as pessoas de uma forma mais genuína, eu quero estar nesse encontro de uma forma mais genuína, de que forma que eu posso, então, repensar esse lugar, né, que eu estou ocupando. E foi aí que veio a grande decisão, então, de eu voltar, né, para a academia. Até então, o meu curso de pedagogia empresarial às vezes eu voltava, daí trancava, ficava um tempo fora da universidade, voltava, e assim eu fiquei por muito tempo, me arrastando com a minha formação. Esse curso de pedagogia empresarial eu fui até o 6º, 7º semestre, né? Acabei trancando, não consegui voltar mais. E aí foi nessa experiência profissional, essa segunda experiência profissional, porque eu não tive muitas experiências profissionais corporativas, mas foi nessa segunda experiência que eu tive a possibilidade de entender o lugar que eu queria estar, né? Já tinha também um pouco mais de maturidade, né? Então, já entendi um pouco mais o que eu queria, né? E ali, então, foi surgindo esse desejo, essa vontade de voltar para a universidade, mas não para estudar pedagogia empresarial, para estudar psicologia, né? E aí, na época, eu ainda tentei pedir a minha transferência do curso de pedagogia para psicologia. Aproveitar alguma cadeira, exatamente, lá na Fevale. Mas, infelizmente, não consegui. E pedi, então, a minha transferência para a Unicinos. Então, eu sou formada... São Leopoldo. Eu sou formada pela Unicinos. O meu curso, ele tem uma ênfase também em psicologia social, né? Institucional, social. E essa mudança, ela foi muito significativa. Por quê? Porque a minha atuação nesta época... ela era uma atuação também relevante nessa empresa. Eu não só trabalhava como consultora interna de desenvolvimento humano, mas eu também tinha uma atuação no núcleo de diversidade. Então, eu tinha ali uma representação, uma liderança representativa no núcleo de diversidade. Então, eu tinha 2 frentes que realmente demandavam muito. Eu viajava muito a trabalho, né? Então, de 2008, 2009 até 2011, eu trabalhava muito viajando, né? Então, eu não conseguia... Quase não ficava com a família. Não conseguia ficar com a família, não conseguia dar continuidade dos meus estudos, né? Então, esse período foi um período também de me recolher, né? E
poxa, o que eu quero, né? Por mais que eu tivesse numa posição que quem olhasse de fora dizia, né? Poxa, mas tu tá tão bem, né? Tu tá numa carreira como executiva, Sim, tu ganha bem reconhecida, ganha bem, as pessoas pensam, tu tá ganhando super bem, como é que tu vai sair desse lugar? Depois eu vou falar um pouquinho da minha experiência, que eu tive também. Então, assim, mas eu não tava mais feliz nesse lugar, né? Eu realmente eu não tava bem novamente. Só que nessa época eu já entendia os sintomas, os sentimentos que eu tinha. Então eu já tinha um pouco mais de maturidade e entendimento para entender que, opa, peraí, eu preciso dar um passo atrás, porque senão eu vou chegar no mesmo diagnóstico que eu cheguei há 10 anos atrás. Né, que era o distúrbio, né, do burnout, que era um esgotamento, um cansaço terrível, né? Então, essa experiência profissional, de alguma forma, também foi me ajudando a entender as nuances daquilo que eu queria buscar. E aí, então, eu fiz a decisão. E aí, Letícia, eu acho importante falar que, assim, eu falo de um lugar de privilégio, né? Uhum. Eu só consegui fazer também essas mudanças porque eu tive um parceiro que te auxiliou. Que me auxiliou, que me deu, né? Um amparo quando tu precisava, né? Exatamente. Isso é muito, essa questão da família te auxiliar no momento, é toda a diferença. E até a tua questão de ter conseguido ir para psicologia, de fazer essa transição de carreira, também foi fruto do apoio familiar. Porque se tu não tem o apoio familiar, às vezes é muito mais difícil tu conseguir fazer a virada. Sem sombra de dúvida. Então, assim, acho que é importante poder falar dessa relação com o meu companheiro, com o meu esposo, Marcelo. Então, ele também, obviamente, nós tínhamos, né, responsabilidades. Né? Nessa época, eu já tinha o meu segundo filho, porque eu tenho 2 filhos. Sim. Tenho a Maia e o Toás. Nessa época o Toás era pequeno, então nós tínhamos ali uma organização familiar que dependia tanto do ganho financeiro dele quanto do meu. Claro. Então nós tivemos que fazer alguns acordos, algumas combinações. E naquela época, pela demanda e pelo meu envolvimento, eu não conseguiria dar vazão à minha formação acadêmica no curso de psicologia se eu não fizesse algumas mudanças, né? E aí a mudança naquele momento foi decidir por sair desta empresa e então focar no meu processo acadêmico, né? Só que é interessante falar que por mais que ali, né, eu tivesse tomado a decisão, nós tomamos a decisão juntos, eu fui, então voltei aos 37 anos para a academia, Sim. Né? Então, ficava um pouco nesse lugar, nossa, será que eu já não tô velha, né? Para voltar para a academia, fazer a psicologia, né? Acho que essa foi uma dilemática que pairou, assim, Sim. sobre mim, né? Até porque quando tu chega na universidade, os primeiros semestres, os teus colegas... São jovenzinhos. Aí tu te sente assim, meu Deus, mas eu sou uma velha... no meio das crianças, porque são, na verdade, tem adolescentes, né? De 17 anos. Pessoas que saem do ensino médio vão fazer, vão né? fazer o curso. E às vezes nem sabem se é aquilo que eles querem. Ainda tem mais essa função, né? Exatamente. De quando tu é adolescente. Eu já tava num lugar que eu sabia muito bem o que eu queria. Claro, é um diferencial. Isso, eu acho que isso é importante, assim, por mais que em algum momento ali eu me sentia um pouco mais, nossa, eu tô um pouco deslocada. Mas tu sabia que era o que tu queria. Exatamente. Essa é a diferença. Exatamente. Então já tinha maturidade. Às vezes eu fico pensando, será que se eu tivesse 24, 25 anos lá quando a Maia nasceu, eu estaria preparada para um curso como a psicologia? Talvez não, né? Então, aos 37 anos, quando eu voltei, de fato, e muito decidida de que eu queria realmente estudar psicologia, para mim aquilo já estava certo. Eu não tinha dúvidas, né? Então, essas mudanças começaram a acontecer, assim. Então, eu voltei para academia e fiquei um tempo, obviamente, sem trabalhar,
né? Trabalhar, eu digo, fora de casa. Porque trabalhar em casa a gente trabalha. Porque em casa a gente trabalha, e aí eu tinha toda uma responsabilidade, um envolvimento ali também com a própria questão da academia. Mas eu acho importante trazer esse assunto que eu também sou uma pessoa inquieta, né? Então, eu trabalho desde os 15 anos. Sim. Então, claro, eu fiquei um tempo ali me dedicando a outros lugares, mas eu sentia, assim, uma necessidade de estar mais ativa, envolvida com as pessoas, né? Sim. Porque por mais que na academia tu tenha, obviamente, as tuas relações, ela é uma caminhada também um pouco solitária, né? Do teu processo, né? De estudos, enfim. E aí, paralelo a isso, né? Meu cunhado, né? Ele tem ele é empreendedor, ele tem um negócio, ele tem uma empresa em São Paulo. Ele estava também num processo de transição de carreira. Ele estava em dúvidas ali com relação à sociedade que ele tinha uma sociedade, ele queria ampliar essa sociedade, e eu pensei, poxa, eu tenho toda uma trajetória, né? Eu sempre trabalhei com orientação, ouvindo as pessoas, quem sabe eu posso te ajudar também nesse lugar. Sim. Mas fui de uma forma muito despretensiosa, porque o meu objetivo era focar no curso de psicologia, né? E aí a gente acabou fazendo encontros, esses encontros foram potencializando as tomadas de decisões dele, que ele precisava fazer, num momento realmente difícil ali, também da vida dele. E essa parceria acabou dando muito certo, porque depois de um tempo ele chegou pra mim, escuta, quem sabe a gente trabalha juntos, né? Faz algo juntos, né? E aí eu pensei, poxa, ok, se pra ti serve, né, e entender que pra mim a prioridade é a psicologia. Vamos se experimentar nesse lugar. Sim. E assim a gente foi se experimentando ao ponto, isso de 2015 para cá, ao ponto de em 2020 a gente estabeleceu uma parceria fixa. Então hoje a minha atuação, ela é uma atuação onde parte do meu tempo eu dedico para gestão e desenvolvimento de pessoas, na Vista, que é o nome da empresa. Então é um coletivo que trabalha com produção de eventos em São Paulo, é uma agência, né? Uhum. E a outra parte eu dedico para a área clínica. Uhum. Então a minha atuação clínica, ela é uma atuação recente. Eu costumo dizer que eu sou uma formanda pandêmica. Ah, sim. Eu me formei na pandemia. Me formei na pandemia. E aí, obviamente, de lá pra cá, eu venho fazendo essa construção. E aí, o que eu fui fazendo pela experiência? Como eu tenho uma experiência em gestão de pessoas e a minha relação com empresas, com as relações de trabalho e a área clínica, isso acabou combinando, né, para que realmente eu também pudesse ajudar outras pessoas nas suas buscas, seja como orientação de carreira, transição, ou até mesmo quando a pessoa, e acontece muito, a pessoa chegar a um processo de adoecimento e buscar o atendimento clínico justamente para a gente poder fazer esse processo de mudança. Uhum. Né? Então é muito comum, né, acontecer das pessoas me buscarem na clínica justamente para fazer esse processo de transição. Então essa tem sido a minha caminhada, minha trajetória. Eu costumo dizer que eu ainda estou em transição, né? Sim. Porque a minha atuação clínica ela é recente, né? Então essa atuação clínica, acho que é importante falar também, né? Como ela é uma construção onde eu tenho 3 pilares basilares, né, para essa construção, que é a busca do conhecimento teórico a partir da abordagem que eu sigo, né? Então, eu tenho uma abordagem mais psicanalítica, né? A supervisão clínica, que é alguém que me ajuda a pensar esses casos clínicos que chegam até mim, e o meu processo de análise. Sim. Né?
porque a área clínica, ela exige que a gente possa ter essa base justamente para a gente poder trabalhar com ética, né, de a gente poder trabalhar com técnica, né, com uma seriedade, justamente para poder ajudar as pessoas que chegam até nós, né? Porque quando a gente fala, por exemplo, da síndrome de burnout, a gente está falando de uma doença ocupacional. E é importante falar que a síndrome de burnout, ela é uma doença reconhecida como uma doença ocupacional de 2022 para cá. Nossa! Eu já tive burnout, mas na minha época não era reconhecida, então nem sabia disso. Exatamente. Já se falava em burnout, nem mas... na minha época, Letícia, eu tô falando também, quando eu fui passando por todo esse processo, né, eu não tinha ali tu tinha sintomas, né, que, transtorno de ansiedade, depressão, classificavam com várias coisas, como né? se fosse um problema só teu, mas quando a gente fala da doença ocupacional, a gente está falando da pessoa, desse sujeito que tem ali uma interação com o ambiente, com o contexto. E como é esse ambiente? Né? Quais são também as questões que surgem da relação com esse ambiente que pode culminar um diagnóstico de burnout, né? E a gente está falando, então, o Brasil hoje tem 30%, né, o índice de 30% de pessoas trabalhadores que têm burnout. Nossa! Né? Então, é um índice muito, muito alto, né? Eu até estava olhando que em 2020 e 2021 saiu uma pesquisa, foi feita uma pesquisa por uma universidade alemã, onde eles entrevistaram mais de 7 mil trabalhadores em 28 países, e o Brasil estava junto. Da América Latina foi o Brasil que também participou dessa pesquisa. E o que foi, assim, além de vários índices, mas o que me chamou a atenção foi que se identificou que a liderança das empresas, elas têm um impacto significativo com esse distúrbio. Então, vai depender muito... do teu líder. Do teu líder também. Uhum. Né? Tu pode ter uma predisposição genética, tu pode ter vários questões tuas como sujeito singular, mas o ambiente, ele é fundamental para eclodir esse distúrbio. Então, se tu tá trabalhando com uma pessoa que é hostil, né? Uhum. Que te coloca... Tô me lembrando dos meus tempos, não vou nem falar empresa, né? Porque é antiético, mas me lembro dos meus tempos dessa empresa. E era um ambiente hostil. Exatamente. De hostilidade, da pessoa se sentir mal, competitividade muito alta, né? Das pessoas quererem um espaço grande, né? E nesse espaço era difícil da gente até conseguir crescer, assim. Sim. Tinha oportunidade de crescimento, mas uma hostilidade até meio zelada, assim, na verdade, tu não enxergava. Então, até para contar um pouquinho sobre a minha situação... O que aconteceu? Eu trabalhei em 3 empresas multinacionais, empresas grandes, né, de referência, assim, várias, se eu falasse, as pessoas iam saber quais são. E em uma delas, então, eu senti esse ambiente de hostilidade. Mas um pouco não era só, o ambiente hostil não era só do meu setor que eu trabalhava na contabilidade. Era cultural. Era cultural. Eu sentia que era toda a empresa, ela tinha essa questão da hostilidade e dessa competitividade grande. Então, quanto mais tu trabalhava, me parecia que tu não chegava em lugar nenhum. Não tem fim. Não tem fim. Tu trabalhava, nós trabalhávamos altas horas, ficava até de madrugada trabalhando, e tinha muita questão, assim, da gente se envergonhar de ter que sair um pouco mais cedo. Um pouco mais cedo era 8, 9 horas da noite. Nossa. Então, assim, tu trabalhava mesmo
muito, sabe? Muito, muito, muito. E às vezes não se sentia reconhecido por esse trabalho. E a gente trabalhava para conseguir realmente finalizar as informações que a gente precisava, contábeis. E a gente se sentia realmente com vergonha, né? E isso não vinha só do meu setor, essa cobrança vinha de cima. De que a gente precisava entregar naquele prazo, era um prazo apertado, né? A gente tinha essa questão de trabalhar com outros países, então a gente tinha que fazer um fechamento, precisava desses outros países. Então, na época eu sentia muito assim que era da liderança, mas hoje, tendo o conhecimento que eu tenho de mundo, de visão, até de negócios, assim, eu enxergo que vinha muito de cima essa cobrança. Sim, sem sombra de dúvida. Não era uma cobrança só interna da minha equipe, né? Na época a gente poderia, assim, pensar... e o fulano, meu chefe, ele é tão ruim, assim. Mas ele não era tão ruim, porque ele também era cobrado. Sim, é uma questão cultural. É uma questão cultural, então eu sinto que era realmente cultural, né? E eu sei que mudou bastante, assim, a empresa, ela evoluiu, teve que evoluir nesse meio tempo. Até porque as novas gerações, elas estão chegando. Não aceitam. E na época a gente aceitava muita coisa e eu comecei a ficar doente, aí que eu comecei a adoecer. E eu adoeci e na época eu pedi ajuda para uma psicóloga. Teve um dia que eu não fui trabalhar. De tão exausta que eu tava. Posso imaginar. Muito complicado, tu sabe, assim, te ouvindo, Letícia. Isso tem sido cada vez mais comum, né? Eu não só me deparo com isso na área clínica, né? Obviamente, as pessoas que chegam num processo de adoecimento ou que estão em processo de adoecimento, mas também, até por ainda manter as relações de trabalho nessa parceria com essa empresa que eu estou, de São Paulo, e aí eu acho importante falar sobre isso, assim, a oportunidade que eu tenho de fazer um trabalho, eu sempre gosto de usar esse termo de torção, de a gente não ficar reproduzindo o que está instalado nas relações de trabalho. A Vista me permite estabelecer relações de trabalho diferente. Então, de que forma que a gente faz isso? Então, tem uma construção. E, obviamente, que essa consciência, esse entendimento parte dos donos da empresa, desses empresários. Da liderança mais alta. Dessa liderança, né? Então, nesse lugar, nós conseguimos realmente construir relações mais próximo daquilo que a gente entende coerente nessas relações de trabalho. Sim. Que não sejam relações abusivas, que não sejam relações tóxicas, que a gente possa se exercitar nesse lugar do diálogo, da escuta, uma liderança que escuta, né? E a pessoa que também se sinta acolhida no seu processo, né? Então, obviamente que nós temos desafios, são desafios diários, mas esse é um lugar, e empresários, líderes, que eu vejo que há abertura e espaço para a gente poder fazer essa torção nas relações de trabalho, né? Sim. Porque é muito comum as pessoas adoecerem, né, em função de um ambiente abusivo, tóxico, de competitividade. Alta, né? Então, é muito adoecedor isso, né? E as pessoas realmente entram em sofrimento, né? Então, é importante falar sobre isso, né? Quando a gente começa a entrar num esgotamento, a gente tem alguns sintomas que a gente vai sentindo que eles não são tão perceptíveis, né? Então, a gente começa a ter um sono prejudicado, então a insônia. A gente passa também a não ter mais vontade de trabalhar. Isso. Nossa, não tô bem, né? Não acordo bem. Preciso me preparar para uma reunião, não consigo me preparar para essa reunião. Eu começo a ter lapsos de memória. Isso. Só que esses são sintomas que a gente vai pensando assim, não é nada, né? E aí, quando é que a coisa começa a se agravar, né? Quando é que começa a se intensificar e ficar frequente? Quando vem pro corpo. Então, a gente começa
apresentar sintomas no corpo, né? Então, poxa, eu tenho problemas gastrointestinais, então começo a apresentar vômito, diarreia, calafrio, tremor, visão turva. Então, essas coisas, elas começam a se intensificar. Taquicardia. Isso, eu tinha era muito engraçado, porque aí depois eu fui pra uma psicóloga, minha psicóloga até hoje, a Cris. Se estiver me assistindo, eu mando um beijo pra ela, porque eu amo ela. Me ajuda muito, minha psicóloga. Que bom. E assim, nesse momento, assim, que eu tive, que na verdade eu não identifiquei na época como síndrome de burnout, mas eu vejo hoje que foi, né? Era um estresse, uma ansiedade, uma coisa assim. E eu me lembro que eu tinha, assim, eu sentia uma coisa na minha cabeça, como se fosse, assim, me jogar em alguma coisa, assim, tipo, uma pressão. Enxaqueca é muito comum. Explodir alguma coisa na cabeça, era uma coisa muito louca, assim. E aí eu me lembro que na época tinham me indicado ir pra psiquiatra, eu fui, aí eu ia tomar na época o Zoloft até. Mas acabei não tomando. Porque eu tinha toda a questão que eu queria depois engravidar e tal. Aí eu acabei não tomando o Zoloft e fiz só psicoterapia. E foi, assim, fundamental para eu fazer a virada. Exatamente. Eu virei, entendeu? Eu virei o jogo, eu consegui me superar. E continuei ainda por um bom tempo nessa empresa, trabalhando no mesmo lugar. Só que conseguindo administrar melhor esses problemas. E não me sentindo culpada de que eu tinha que ir embora mais cedo. Às 9 da noite, 10 da noite, Sim, mais cedo, comendo pizzas de noite, que era o que a gente fazia. E não era só eu que sofria, os outros colegas também sofriam. E só que tem gente que sofre menos. Porque administra melhor a situação. Eu, pra mim, aquilo era um esgotamento, eu tava esgotada. Eu me lembro de uma vez chegar em casa, tinha o meu sogro e minha sogra tinham vindo nos visitar, que eles são a família toda de Pelotas, né? E eles acabaram vindo, assim, eu me lembro de eu sentada, assim, numa banqueta, assim, tinha recém tomado banho, assim, exausta, sabe? Exausta, cansada demais. E aí, no outro dia, eu tinha que acordar cedo pra estar lá de novo, porque tinha que bater o ponto, como a gente diz, né? Sim. Então, antes das 7h30, eu já tinha que estar lá, e aí eu tinha saído de lá meia-noite. Sim. Então, era muito esgotamento, assim. Sim, e é isso, né? A doença ocupacional, a síndrome de burnout, ela é advinda desse esgotamento. Então, mas ela vai dando sinais. Ela vai dando sinais, a gente vai, não, eu vou continuar nesse ritmo. E aí, eu acho que é importante, quando nós somos mais jovens, o impacto, ele não é... Eu era mais jovem. Se fosse hoje em dia, acho que eu ia estar de cama. Meu Deus. Ele não é Eu era bem mais jovem, uns 10 anos mesmo. Ele não é tão significativo, mas à medida que a idade vai chegando, né? Enfim, a vida, né? O corpo, né? O corpo, ele vai apresentando esses sinais. Então, quando a pessoa chega nesse estágio, né, desse corpo exaurido, né, é porque realmente a coisa está cronificada. E aí é importante, assim, normalmente, quando a pessoa ela chega nesse lugar mais cronificado, a importância, né, do tratamento medicamentoso e a psicoterapia. Porque, assim, o tratamento medicamentoso, ele vai estabilizar. Ele vai te tirar da crise, mas o que vai fazer com que realmente tu entenda por que tu chegou naquele lugar, quais as mudanças que tu precisa fazer, e o que vai realmente te ajudar a fazer esse processo é a psicoterapia. Por que eu cheguei nesse lugar? O que eu preciso mudar? O que eu preciso transformar? Tem um filósofo húngaro que eu gosto muito, que é o Peter Pelbart, que ele fala dessa relação do sujeito humano com esgotamento. Por mais difícil que seja a gente estar numa situação de crise, é justamente nesse lugar de esgotamento, de crise, que a gente tem a potência criativa. Então, se a gente for olhar para a nossa trajetória, seja ela profissional ou trajetória de vida, normalmente são as crises que também nos colocam diante dessa necessidade de mudança. E o processo psicoterapêutico, ele vai nos ajudar a olhar para isso. Porque a gente não consegue fazer isso sozinho. Não. Ainda mais quando a gente está realmente
desestabilizado emocionalmente, né? Quando a gente está num processo cronificado, que a gente precisa fazer o uso de medicação. Então, primeiro a gente precisa estabilizar a crise, e aí depois, então, a gente vai trabalhar esse processo de mudança, de transformação que é necessário, é fundamental. Então, é justamente nessa crise, né, que realmente a gente, poxa, eu preciso fazer mudanças do jeito que tá. Não dá pra continuar. Não dá pra continuar. Não dá pra continuar. E eu fiquei mais alguns anos nessa empresa, né, como eu falei anteriormente, e depois acabei saindo pra trabalhar em outra. E, assim, se eu não tivesse esse processo de cura mental, é uma cura mental, né? Sim, emocional, de tudo, né? Se eu não tivesse esse processo de cura, provavelmente eu não ia conseguir. E uma que eu não ia conseguir mais trabalhar nessa empresa, talvez tivesse problemas bem mais graves psicológicos na época, né? Não ia ter condições de continuar trabalhando, até porque afeta realmente até o raciocínio. Muito. Tu fica devagar, tu já não consegue mais raciocinar, tu fica nervosa, né? Tu tá sempre ansiosa, com uma palpitação no coração, eram as coisas que me davam na época. Então, tu tem que ir atrás de profissionais que vão te auxiliar. Não adianta tu querer, não, eu vou sozinho. Não é sozinho, tu não vai conseguir. E graças a Deus, na época, hoje até eu tomo medicação, mas na época eu não precisei tomar nada de medicação. Eu consegui fazer a virada sozinha com a ajuda da psicoterapia. Sim, do processo. E para ver como é importante a psicoterapia, porque às vezes as pessoas não dão valor. Eles acham, eu só vou tomar o Zoloft lá da vida, um antidepressivo, ansiolítico, e ele vai me auxiliar. Mas não é assim, aquilo é uma bengala. Ele te tira da crise, mas tu precisa trabalhar o problema. Tu precisa enxergar esse problema. Exatamente. E aí, enxergando esse problema, te deparando com ele, tu vai conseguir solucionar aquilo. E aí, tu vai sair daquela crise, vai sair daquele problema, vai... como é que a gente diz? Desmistificar aquela crença que tu também acaba criando, né? Com relação ao trabalho. Exatamente. Tu sabe que isso que tu tá falando é bem importante, Letícia, porque é bem comum, assim, principalmente na área clínica, né? As pessoas chegarem e me falarem assim, olha, eu tenho ansiedade, eu tenho transtorno de ansiedade. As pessoas já chegam com um diagnóstico pronto. Eu tenho transtorno de ansiedade, eu tenho depressão, eu tenho bipolaridade, eu tenho burnout, né? Na minha atuação clínica, né, obviamente que o diagnóstico, ele é importante pra gente ter um cheiro do que tem ali. Mas eu normalmente, quando esse paciente chega para mim, eu não trabalho em cima desse diagnóstico. Para mim, esse diagnóstico, ele é o sintoma, ele é a febre. Então, a gente precisa ler esse lugar. O que fez com que a pessoa... Porque a pessoa não nasceu com transtorno de ansiedade. Com certeza. Né? O que foi acontecendo na narrativa dela, na história de vida dela, que ela chegou nesse lugar. Então, tem um trabalho para que a gente possa olhar para aí e aí realmente conseguir fazer as transformações que são necessárias. Então, cada pessoa tem uma história, uma narrativa, né? E, claro, a gente está falando do burnout, né? Que é uma doença ocupacional, que é advinda dessas relações de trabalho. Mas tem muitos outros distúrbios que não, né? Então, quando a pessoa ela chega no consultório já com esse diagnóstico pronto, não, vamos mudar esse lugar e vamos ver o que está por trás desse diagnóstico. Então, tem um trabalho fundamental, é o processo psicoterapêutico que vai nos acompanhar, que vai nos levar realmente a entender por que a gente chegou nesse lugar, realmente quais as mudanças que a gente precisa fazer. Então, é um processo. Às vezes, as pessoas chegam e querem apertar um botão, claro, né? E aí, agora eu já solucionei meu problema. Eu fiquei assim, sem mentira, acho que mais de ano até hoje eu tenho a mesma psicóloga, né? Mas mais de um ano eu acho que eu consegui, assim, para estabilizar esse quadro dessa síndrome do burnout. E aí sim eu consegui fazer a virada. Aí eu saí daquela crise. Aí eu comecei a enxergar, como eu te disse, outras oportunidades. Que na verdade aquilo não me servia mais. Só que quando tu tá hostilizado naquele ambiente, tu tá naquilo ali, tu fica naquele casulo ali, tô aqui dentro,
não consigo sair daquele problema, tu vive aquilo com uma intensidade grande, tu não consegue enxergar novas oportunidades. Na verdade, tu te acha até inferior, que tu não vai conseguir outra coisa, que tu tem que viver aquilo ali e continuar naquele ambiente de trabalho, porque tu não é boa o suficiente para conseguir outra coisa. Sim, essa é uma questão, a menos-valia, baixa autoestima. Baixa autoestima. No processo do burnout, ele é uma das, né, das questões que surgem, assim, nesse processo também psicoterapêutico, né? Da onde vem essa baixa autoestima? Né? Da onde vem também esse processo de menos-valia? Então, acho que a partir do momento que a gente começa a compreender a nossa história, a nossa narrativa, aí a gente realmente consegue também enxergar novas oportunidades. Porque quando a gente está na crise, a gente não enxerga nada. Não, tu não enxerga nada. Porque a gente está num processo de sofrimento, né? De fato. E assim, Letícia, é importante falar que quando nós estamos num processo de sofrimento, é importantíssimo que a gente olhe para isso com cuidado e que a gente busque ajuda. E aí, assim, buscar ajuda de um familiar, de um amigo, né? De alguém que possa também te conduzir. Há mais ou menos um ano atrás, eu recebi uma pessoa no consultório que quem fez o agendamento da consulta dele não foi ele, foi um amigo. Porque ele estava realmente num sofrimento que ele não conseguia ter a atitude de buscar ajuda. Então, é muito importante quando a pessoa começa a apresentar, né, sintomas, de quem está em torno também esteja atento a esses sintomas, né? Porque isso não tem a ver com preguiça, né? Não tem a ver com mimimi, né? Realmente a pessoa tá num processo inicial de adoecimento, né? E por vezes, se isso não tem um cuidado, ela vai se cronificando, né? Então vai se intensificando e, de fato, a pessoa adoece mesmo, adoece, né? Exatamente, né? Então, é muito importante que as pessoas, elas reconheçam que sim, o burnout é uma doença advinda das relações de trabalho, né? Que sim, a gente pode buscar o nosso processo, a nossa ajuda, mas é importantíssimo a gente também, como empreendedor, como empreendedora, como empresários, como líderes e até mesmo profissionais que trabalham na área de gestão e desenvolvimento de pessoas, terem essa consciência de realmente trabalhar para que essas relações de trabalho elas não sejam tóxicas, abusivas. Né? Então, tem que ter um olhar para isso. Né? Como eu falei anteriormente, o Brasil, 30% da sua força de trabalho está adoecida. E a gente está falando de um país também com 8,6 milhões de desempregados. É verdade. Então, tem um olhar, é um analisador. Isso é um analisador para nós. Né? Sejam empreendedoras, empreendedores, né? Profissionais da área da saúde, né? Então, é um debate importante. Né? A síndrome de burnout, ela não tá pautada só no sujeito. Sim. Né? Ela é um distúrbio advindo dessas relações. Sim, sim. E deixa eu te perguntar, a gente já falou então da tua trajetória profissional, a gente já comentou um pouco de como foi sair da CLT e falamos bastante da síndrome de burnout, que eu acho que na verdade é o fundamental hoje do nosso podcast. Eu queria assim te perguntar como a gente consegue se proteger contra essas crises no trabalho. Essa é uma boa questão. Então, acho que o fundamental é a gente também poder estar atento, né, para esses nossos sintomas, né? Então, eu já vou, assim, percebendo que eu tô num ambiente, assim, tu foi contando, né, Letícia? Poxa, a gente trabalhava até as 9 da noite. Enlouquecidos. Né? Só faltava ter o colchão no pra ambiente de trabalho. Junto, às vezes era mais fácil a gente dormir, a gente dizia, às vezes é mais fácil a gente dormir aqui do que... Exatamente. Meu Deus, isso então, é uma passava loucura. mais tempo, né? No trabalho do que com a família. Exatamente. E não só com a família, mas também o teu espaço, né? De lazer,
enfim, de autocuidado, né? É importante a gente também poder olhar para esse lugar. Mas acho que a primeira questão é saber essas relações, a gente poder ter consciência de como são essas relações. E quando essas relações, de fato, elas são muito abusivas, né? De a gente poder, então, buscar ajuda, né? Seja dentro desse ambiente de trabalho, e se nesse ambiente de trabalho não tem espaço para uma escuta, então que a gente possa buscar fora desse ambiente justamente alternativas para encontrar soluções. É isso. Porque normalmente na crise, a gente até falava sobre isso, no momento da crise, não é nesse lugar que eu vou tomar decisões. Isso, a gente estava falando antes de gravar o podcast, eu estava conversando, eu e a Janaína, sobre essa questão de não tomar decisão quando a gente está dentro do problema. Exatamente. Então, quando nós estamos no problema, é fundamental que nós possamos ter alguém, né, seja da família, amigos, que possam nos ajudar nesse processo orientativo, mas obviamente que o fundamental é que realmente a gente possa ter uma ajuda especializada, técnica, nesse momento da crise, né? Então, é muito importante nós estarmos atentos a isso, porque a gente vai vivendo esse fluxo no automático. Sim. Né? E aí a gente só se dá conta quando o corpo grita. Isso, quando começa a dar os problemas, que foi o que eu falei. Aí um dia eu acordei e não fui trabalhar, porque eu não conseguia mais, eu não aguentava mais, eu tava muito cansado. Era muito cansativo e era dolorido aquilo, né? Sim, Tu sim. sente uma dor física, não só mental, física também. É uma Começa dor, a atacar o físico. é uma dor física. E assim, na realidade essas coisas elas estão juntas, né? Então quando a gente fala desse corpo adoecido, por que ele chegou num processo de adoecimento, né? Porque realmente o seu emocional, o seu mental, né? Ele realmente, ele já começou a adoecer antes. Sim. Né? Então, quando o corpo, ele grita, é o estágio, assim, eu diria, limite. Tá no limite. De que realmente, na realidade, já se ultrapassou o limite, né? Porque o corpo é uma forma de sinalizar. Porque, normalmente, quando a gente entra, né, nesse processo do corpo gritar, o que a gente vai fazer? A gente vai buscar atendimento médico. Isso. A gente vai parar na emergência. Isso, teve uma pessoa que saiu de ambulância que... Meu Deus, coitada. Saiu de ambulância, ela na verdade, depois que eu saí, fui trabalhar na Iara, ela saiu de ambulância, porque acho que ela chegou no extremo, fora do limite dela. Sim. Talvez ela não aguentou mais. E parece que ela saiu de ambulância, eu fiquei sabendo depois pelos meus colegas. Assim. Isso é bem então comum, ela não aguentou, né? Exatamente. Não aguentou. É muito comum acontecer isso, as pessoas saírem, né, seja de ambulância ou então... eu tive um episódio, Letícia, do qual eu me lembro, assim, nitidamente, né, nós estávamos organizando um evento para a área comercial, então nós estávamos recebendo vários líderes que vinham de várias regiões do Brasil, aqui no Rio Grande do Sul. Era uma convenção da área comercial e nós estávamos ali imersa naquelas atividades e eu comecei a passar mal. Né, porque tinha uma carga, um peso ali, um nível também de responsabilidade grande, alto. E aí, naquela época, eu não fui carregada pela ambulância, mas estava quase. Mas uma colega minha de trabalho teve que me levar, né, para um atendimento, porque eu realmente estava passando mal. E ali eu já, nossa, eu tô chegando de novo nesse lugar. O que eu preciso fazer? Né? De novo eu tô nesse lugar. Quais as mudanças e transformações que eu preciso fazer? De novo, né, acho importante, não são todas as pessoas que podem também, né, falar desse lugar, porque muitas vezes as pessoas não têm opção, né? Não, eu tenho que ficar nesse lugar. Eu não posso mudar de trabalho. Isso. Eu não posso, né? Eu tenho a renda financeira da família depende de mim, né? Então, por vezes, é mais difícil ainda, mas acho importante também dizer que tem os centros de atenção psicossociais, né? Que também podem, de alguma forma, ajudar essas pessoas, né? Tem muitos profissionais da área da saúde
saúde, trabalhando com valores sociais, né? Tem muitas instituições que fazem o acolhimento, porque normalmente, né, quando é resistência, a pessoa, eu não quero buscar um processo psicoterapêutico, o argumento não tenho dinheiro. Não tem dinheiro para pagar. Investimento. É um investimento. Para mim não custa. Não é um custo. É um investimento na tua vida. Exatamente. Porque a partir disso, tu vai conseguindo enxergar as oportunidades e ver, por quais os caminhos, né? Quais as possibilidades, né? Mas, quando a questão então, dinheiro, né? Existem outros caminhos, né? Então, tem profissionais que trabalham, né? Uma parte da minha agenda que eu tenho hoje, eu dedico para atendimentos sociais, de valores sociais. Né? Então, além de valores que eu adoto para o atendimento clínico, uma parte dessa agenda eu também atendo pessoas que por vezes não têm condições, né, de pagar um valor de uma consulta, mas que pelo menos essas pessoas estão tendo acesso. Né? Estão assistidas. Exatamente. Né? Porque, de fato, a gente está falando de um distúrbio, né, que gera muito sofrimento, que realmente as pessoas, elas não só têm ali o seu processo de adoecimento, mas se ela não tem um acompanhamento, se isso não é tratado, isso pode levar a consequências muito mais graves. Com certeza, com certeza. Muito mais graves. Janaína, a gente está indo para o final já do programa, e eu queria que tu deixasse um recado, assim, para quem está nos ouvindo. Teu recado final. O meu recado final. Teu recado final. Tá certo. Bom, primeiro quero agradecer, Letícia, pelo espaço, pela oportunidade. Agradecer, acho que é importante falar da Nêmora, né? A Nêmora, que é da Voves Biscoiteria, tem um episódio, eu e ela, que a gente conversou muito, fala muito dessa questão empresarial, né? Eu e a Nêmora, porque ela é uma empresária de sucesso aí, eu adoro particularmente ela, Sim. É nossa cliente. E a Nêmora falou muito bem na época sobre essa questão empresarial, e ela disse assim, chama a Janaína, né? Chama a Janaína porque ela tem uma trajetória de vida muito legal. E aí eu disse, vou casar com a síndrome do burnout, que é uma coisa que eu já estava há tempos querendo trabalhar, essa questão da saúde mental e o quanto isso é importante. Sem sombra aí eu disse, vou chamar com certeza a Janaína pro próximo podcast que eu consegui encaixar. Sim. E aí consegui encaixar contigo. Foi muito legal. bom, foi uma experiência muito legal. Sim. E é bom que eu dei uma desabafada também. Tinha uma hora que eu tava quase chorando. Aí eu tive que parar de falar. Que bom, assim, primeiro então agradecer o espaço, e aí eu acho que assim, o meu recado final, primeiro assim, é pensar que tudo isso que eu fui falando, a gente chegou em saúde mental, síndrome de burnout, mas eu só estou hoje nesse lugar porque eu também tive uma trajetória da qual eu fui vivendo essas experiências, então a minha trajetória profissional, a minha trajetória de vida me trouxe também até esse lugar, só que é importante falar que essas mudanças, essas transformações que foram acontecendo, elas foram amparadas por outras mãos, por outros ouvidos, né? Por outras pessoas que também me ajudaram nesse processo de mudança, porque não é fácil mudar, não é fácil nós fazermos escolhas, porque quando a gente faz uma escolha, a gente abre mão de outras coisas, né? Então, é como se fosse um luto também. Eu escolho por um lado, mas eu perco pelo outro. Sim. Então, a gente ter consciência, né, disso, ter um amparo profissional, técnico, de pessoas que possam nos ajudar. Acho que inicialmente ali a família, amigos, mas quando a coisa aperta, de fato, a gente buscar profissionais da área da saúde, é importante, né, que a gente tenha essa consciência e que hoje falar desse lugar que eu estou falando, né, eu só posso também estar falando desse lugar, no meu caso, Sim. né, a partir dessas experiências e dessas vivências que eu fui tendo. Então, o meu recado vai
para as pessoas que por vezes estão em situações também de crise, situações difíceis e que têm dificuldade de fazer essas mudanças e essas transformações. Então, não desista, vá em busca, né, daquilo que realmente está ali dentro, porque a crise, a doença, ela também é uma professora, ela também é um professor, né? Por vezes a gente tem uma tendência de querer matar essa professora e esse professor. Porque, de fato, é difícil, né? Quando a gente tá com a dor, seja a dor psíquica ou a dor do corpo. Mas são justamente essas crises que nos potencializam a fazer as mudanças que são necessárias. Então, a medicação, ela é fundamental e importante. Sim, quando a pessoa, crise, né? Quando a pessoa ela tá no processo cronificado, mas o processo psicoterapêutico, ele vai nos ajudar justamente a fazer essas mudanças, ter um olhar diferente, né? Então, é isso, assim, por favor, né, que as pessoas saibam, né, que as suas histórias, elas também podem ser transformadas, né, elas também podem mudar. Não é fácil, obviamente, é difícil, mas por vezes são justamente essas crises que nos levam a fazer mudanças significativas na nossa vida. Ótimo, muito bom esse fechamento. Queria agradecer, então, a Kátia. O Instagram dela é @KatiaOlinto, para quem quiser se comunicar com ela, né? Com certeza ela está à disposição aí para quem tiver problemas relacionados Janaína. ao burnout. Ai, desculpa. O que eu falei, Kátia? Não, tô bem louca. Janaína Olinto, né? Então, @Janaína Olinto, tudo junto, né? E ela tá à disposição aí para quem quiser, provavelmente, ter atendimentos aí, principalmente, acho que referente a essa questão da trajetória profissional, da transição da carreira pro CLT, que tu atende bastante, né? Exatamente. E também essas questões de síndrome do burnout, né? Essa questão toda relacionada ao trabalho. Então, te agradeço, Janaína, pelo dia de hoje. Agradeço a Nêmora por ter indicado também a Janaína para estar aqui conosco, né? Então, um abraço grande para ela. E espero que o programa tenha auxiliado muito vocês, né? E os empresários também têm um burnout, têm essa virada também de estresse, né? Por causa da questão da empresa. Porque empresário também não é ser fácil. Não. Então, também assim que a gente cuide da nossa saúde, não só física, muitas vezes ir na academia, fazer uma dieta, mas também cuide da saúde mental, que ela é fundamental, né? Corpo e mente estarem andando juntos e saudáveis para a gente conseguir ter uma vida melhor. Sem sombra de dúvida. Então, Janaína, muito obrigada. Um abração a todos aí que nos ouviram. Tchau. Beijo. Beijo.